Olá, meu nome é Matheus Jesus Nunes. Esse trabalho é a análise das legislações estaduais aplicadas à proteção dos campos de Morundus dos estados inseridos no Cerrado. Ele foi feito sob a orientação da professora doutora Roseli Nascimento, do Departamento de Geografia. A legislação ambiental no Brasil é organizada somente após a Constituição de 1988, que criou ao longo dos anos estruturas de gestão que conferiram mais respeitabilidade da sociedade às questões ambientais. Após a criação em 1981 da Política Nacional do Meio Ambiente, o cenário evolui e surgem leis relevantes para o setor. Os estados passaram a ser dotados de autonomia política encarregados de suplementar a legislação federal com leis próprias. A partir daí surgem políticas como a Política Nacional do Meio Ambiente, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e a Política Nacional de Recursos Hídricos, que prevêem suplementação por parte dos estados. O Cerrado ocupa uma importante faixa do território nacional e sua ocupação a partir dos anos 70 modificou completamente as relações naturais existentes na região, com a agropecuária de grande escala, surgindo os problemas na preservação ambiental. O Cerrado é um dos hotspots da conservação ambiental internacional e abriga boa parte das nascentes das grandes bacias hidrográficas brasileiras. Os Murundus um tipo de fitofisionomia do cerrado composto por um conjunto de pequenos morros concentrados numa área que abrigam solos, vegetação e dinâmica hídrica diferentes do seu entorno. Esse ambiente tem uma relevância na manutenção do balanço hídrico de nascentes e ao longo de pequenos rios e na preservação dos solos. A metodologia usada foi a pesquisa nas bases de dados dos estados envolvidos no Cerrado, no seu conjunto de leis e de legislações ambientais que prevêssem proteção aos campos de Murundus. Os estados pesquisados foram Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Piauí, Maranhão e o DF. E ao obter esse conhecimento das leis, decretos e resoluções a respeito deste tema, ou que abordassem um tema em seu corpo de texto, a mesma era analisada e relacionada com outras normas do estado, para compreender sua aplicação em relação com o histórico de ocupação do território analisado e entendimento sobre o tema pelos órgãos ambientais respectivos. Os resultados encontrados foram: no Distrito Federal foram encontrados 11 dispositivos legais que se alternam entre leis, decretos, resoluções de conselhos e instruções normativas, e a grande maioria deles protege Murundus dentro de limites de unidade de conservação, com apenas uma instrução normativa, no 39 de 2014, que disciplina a proteção fora de unidade de conservação na forma de áreas de preservação permanente. Em Goiás existem apenas 3 normas, com uma lei que foi revogada, que tratava de forma específica a proteção a Murundus, a Lei de 16.153 de 2007, e o tema é revisto na Lei de Política Florestal do Estado, mas apenas existe uma caracterização do que são os Murundus sem definir proteção. Em 2020, numa lei extraordinária referente a licenciamentos ambientais, é regulamentada uma proteção na forma de APP para os Murundus no período de vigência dessa lei. Em Minas Gerais, apenas uma lei de proteção à APA do Uberabinha define proteção a campos de Murundus dentro do parque, expondo a situação mais grave no que diz respeito à proteção dos Murundus em todo o estado. Aqui a gente tem esse mapa para poder perceber em quais estados que existem leis que protegem os Murundus. Os estados em azul são os que têm: Goiás, Minas Gerais e o Distrito Federal, e os em vermelho, que são abrangidos pelo Cerrado, não contam com nenhum tipo de proteção a Murundus ou citação em seu conjunto de leis. No DF, e para terminar, concluir, no DF existem normas que citam os Murundus desde os anos 90, mas apenas em 2014 foi definida uma caracterização e previsão de proteção como APP. Em Goiás, apesar de ter tido uma lei aprovada em assembleia sobre o tema, esta foi revogada e substituída por uma lei generalista que apenas caracteriza, mas não protege os Murundus. Em 2020, uma lei extraordinária com intenções de acelerar o processo de licenciamento ambiental define proteção como APP, mas apenas enquanto durar o regime de lei. Em Minas Gerais, com apenas uma lei referente ao APP, prevendo proteção dentro dos limites dessa APP, contribuindo para a segurança deste ambiente. Conclui-se que a proteção dos Murundus do Cerrado enfrenta desafios nas legislações ambientais estaduais e necessita de novas abordagens dos órgãos ambientais para efetiva proteção a este importante ecossistema, que conta com uma proteção fragmentada e pouco efetiva nas unidades da federação analisadas e inexistente em outras unidades, que não tem sequer uma citação ao tema. Obrigado.